Bom dia, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje, dia 19 de setembro, às 10 horas e 26 minutos, iniciando mais uma reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. Junto comigo, compondo essa comissão, nós temos aqui o vereador Milton Sardim e a vereadora Chiara Ranieri, que está participando conosco virtualmente em virtude de uma questão familiar e pessoal. Também temos aqui presente o vereador José Roberto Martins Segala, que preside a Comissão de Obras, Serviço e Transporte, além, obviamente, dos secretários, né, aqui presentes, Secretaria de Planejamento, representado pelo Renato Purini, também, né, a Secretaria de Desenvolvimento, né, na verdade, o Renato Purini. Nós temos aqui também o chefe de gabinete, o Rafael Lima, também o secretário de Finanças, o Everton Basílio, que está aqui conosco presente. Não sei se tem alguém representando a Secretaria de Planejamento aí, a gente tinha mandado o convite também. E temos também aqui representantes do SEBRAE, e depois, obviamente, vão ter a possibilidade de falar. Também representantes da Unesp, do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação, e faço uma menção, para a gente ser prático e rápido, né, apenas dizendo aí da presença do professor Marcelo Carbone, e também do Wilson, representando todos esses agentes da ciência e tecnologia na nossa cidade, que certamente vão ter oportunidade de falar aqui na sequência. Bom, nós só convocamos essa reunião porque nós tivemos, e até para o pessoal que está em casa entender, nós tivemos uma transição na Secretaria de Desenvolvimento da nossa cidade. Nós tínhamos, né, como secretária, a secretária Flávia, e nós iniciamos um assunto com ela que era no sentido de fomentar e dar sequência nos trabalhos do Centro de Inovação, da incubadora, inicialmente, do Centro de Inovação e do Parque Tecnológico, né? Essa sequência de 3 pautas, que é sequencial, né, porque uma, obviamente, depende da outra, e que a gente já tinha tratado e definido algumas estratégias. E aí a Flávia acabou saindo da Secretaria de Desenvolvimento, entrou o secretário Renato Purini, e nós precisamos, né, atualizar e ver se as ações que nós tínhamos tratado, elas permanecem e quais ações serão daqui para frente, né? Por quê? Primeiro, a Secretaria de Desenvolvimento fez a mudança lá para Duque de Caxias, com o propósito de que o centro, a incubadora, né, continuaria funcionando dentro do parque. E parece que está tudo ok. O Centro de Inovação, nós já temos a legislação permanente, devidamente, né, constituída e autorizada junto, né, ao Estado, e hoje tem um grande apoio e é praticamente direcionada pela Unesp, através do professor Marcelo Carbone, e nós precisaríamos que também houvesse, pelo menos esse é o sentido que nós tratamos nas últimas reuniões, o envolvimento da Prefeitura Municipal para que a gente pudesse ter fixado, dentro do nosso município, de fato, né, o centro de inovação, porque, na sequência, né, nós temos uma missão que é de decidir se nós fazemos ou não um parque tecnológico dentro da nossa cidade. Me parece que é o anseio desta comissão, também o anseio da prefeita municipal, né, das entidades e dos órgãos que estão envolvidos nessa questão da ciência e tecnologia na nossa cidade, e nós precisamos entender, né, o que nós precisamos caminhar para que isso ocorra. De preparado, nós havíamos deixado
e aí por isso que a Secretaria de Finanças está aqui, para o orçamento do próximo ano, um orçamento mínimo para que o Centro de Inovação pudesse funcionar, com o apoio da Prefeitura, e, além disso, um orçamento da Prefeitura para que o projeto do Parque Tecnológico ele pudesse ser encaminhado no próximo ano. Pelo menos esse é o nosso anseio e essa é a nossa expectativa. Incubadora funcionando junto à Prefeitura, Centro de Inovação com a participação da Prefeitura, Unesp, órgãos envolvidos para que também pudesse decolar, e o projeto do Parque Tecnológico para que lá na frente a gente pudesse tentar viabilizar, já que a área do Parque Tecnológico, até o momento, ela é determinada e já está prevista através de uma legislação municipal que direciona aquela área, que era da FUNCRAF, etc., para fazer um parque tecnológico ali. O que não impede de se ter empresas funcionando, né, e que querem, eventualmente, participar daquela área, funcionando dentro daquela área. Uma coisa não elimina a outra. Tem uma empresa que quer se instalar lá na área que era da FUNCRAF. Sem problema. Né? Ela vai fazer parte do Parque Tecnológico e assim, pode até auxiliar na fomentação de recursos. Então, acho que essa reunião era para entender, né, com o novo secretário, exatamente se segue essa lógica, esses direcionamentos dentro da secretaria, e o que nós precisamos fazer enquanto Poder Legislativo, porque nós estamos aqui, eu, Miltinho, a Chiara, para tentar apoiá-los enquanto Comissão de Ciência e Tecnologia, para que as coisas no nosso município sejam fomentadas. Está aqui o Tiago também, que é assessor do vereador Eduardo Borgo, né, um grande incentivador da ciência e tecnologia no nosso município, né, e a gente dialoga bastante. Recentemente esteve lá em Maringá, né, em Londrina, e a Prefeitura Municipal de Londrina é quem direciona todos os trabalhos, né, de assistência, né, àquelas pessoas que desejam ser incubada, que desejam empreender na cidade, que desejam se instalar no Parque Tecnológico, e quem detém, né, toda essa mentoria dentro do município de Londrina, que é um case de sucesso em termos de indústria, em termos de inovação e de tecnologia, é a própria Prefeitura. Então, nós precisamos tentar seguir o modelo daquilo que dá certo, e o Tiago também teve essa participação, depois vai poder compartilhar com o próprio secretário Renato Purini, com todo mundo aqui envolvido, essa experiência, né, da última semana que ele esteve lá em Londrina e pôde trazer para nós. Então, eu acho que a questão é basicamente essa, para eu não ser extensivo, né, entender a quantas anda incubadora, Centro de Inovação e Parque Tecnológico dentro da Secretaria de Desenvolvimento, aliado, obviamente, à Prefeitura Municipal, que aqui está representada pelo seu chefe de gabinete, e a gente poder caminhar. O vereador Guilherme Berriel também está aqui com a gente. Importante que ele preside a Comissão de Indústria, Comércio, Serviço na nossa cidade, né? Então, também é um aliado a esse projeto de expansão das empresas que no nosso município possam gerar emprego e renda na cidade. Vereador Miltinho, eu vou passar a palavra para você, caso queira fazer alguma fala, senão a gente já passa a palavra à Secretaria de Desenvolvimento, para que possam trazer alguma informação, e, na sequência, a gente vai batendo um papo aqui com todo mundo. Bom dia a todos. Só queria agradecer a presença de todos, e como o nosso presidente da comissão já deixou bem claro aqui, é para verificar, junto ao nosso novo secretário e competente secretário, essa questão de como está o andamento, que pode ser aprimorado, as ideias das demais pessoas que estão aqui, é realmente para a gente dar continuidade no que já foi, até então, né, presidente, bem conversado já, né? Fomos no local, verificamos a real possibilidade, lógico, dentro de toda uma estrutura que tem lá, precisa ser bem melhorada, porque tem boa parte que está deteriorado, mas
o que me chamou a atenção e as pessoas da comissão também foi que é um lugar extremamente bacana para se implantar. Então, é mais assim, é para ouvir vocês mesmo, para ver o que tem de novo, o que deu sequência, para a gente tocar em frente isso daí. Renato, fica à vontade. Bom dia a todos. Nesse momento, presidente dessa reunião pública, Luzila, vereador Miltinho, líder da prefeita, companheiro Guilherme, vereador Segala, ao nome de quem eu cumprimento a todos, agradecer a presença dos secretários, da equipe da SEDECOM, para falar de um assunto tão importante. Eu quero dar início aos trabalhos, presidente, de forma bastante breve, e depois, então, pedir para que a Tatiana, que é a responsável pelo setor de inovação da Secretaria, possa colocar os detalhes em relação a este assunto. Esse assunto, ele basicamente, são divididos em dois momentos, né? Você tem uma questão estrutural, que a Prefeitura vai oferecer, e você tem o conceito do que seriam as incubadoras, o centro de inovação, buscando como resultado o Parque Tecnológico. Quando eu fui convidado para a Secretaria de Desenvolvimento, talvez o primeiro desafio que a prefeita colocou para mim, como prioridade do governo dela, foi colocar o Centro de Inovação para funcionar, né? Eu cheguei na Secretaria, talvez na segunda semana em que a Secretaria estava no prédio. Hoje nós estamos num prédio de 3.000 metros quadrados, 2 pavimentos de 1.500 metros, sendo que metade do prédio, o térreo, é apenas e tão somente para o Centro de Inovação. Então, ali, nós vamos ter 10 salas de incubação, nós vamos ter 3 salas grandes de makers, né, uma sala de realidade virtual, uma sala de podcast e uma sala de ferramentas, enfim, para cursos de outras áreas. O que nós temos hoje lá? Nós estamos já com essas 10 salas prontas, de incubadoras, as 3 salas de maker também prontas. Nós conseguimos, e na semana passada terminamos de receber, nós fomos buscar junto à Prefeitura, faço um agradecimento especial ao secretário Everton, que nos auxiliou, nos indicou e ajudou a acelerar o processo. Nós conseguimos, junto à ANAC, 5 caminhões de móveis que foram doados à Prefeitura, sem custo algum, e esses móveis possibilitaram que a gente fizesse toda a instalação do Centro de Inovação no quesito móveis. Então, as 10 salas de incubadoras, todas elas terão uma mesa, 3 cadeiras e um computador novo para oferecer para os incubados. Isso tudo novo. Os móveis que vieram da ANAC, inclusive, praticamente novos. Então, foi algo importante para nós, porque hoje nós temos isso que, eventualmente, com a burocracia da Prefeitura fosse demorar 6 meses, nós já temos pronto isso. Faltam alguns ajustes para o Centro de Inovação, que nós já estamos buscando parceiros para essas 3 salas de makers, e também para a área de coworking, uma área comum que nós vamos ter lá também. Nós vamos buscar parcerias com a iniciativa privada para dar mais velocidade à instalação, enfim. Depois, inclusive, a gente pode, viu, Tati, eventualmente mandar aquele vídeo, aquele projetinho que nós fizemos. Nós fizemos um projeto digital do que vai ser o Centro de Inovação num espaço curto de tempo. É difícil a gente dizer qual vai ser o investimento total, porque nós já temos um investimento feito, mas outros investimentos serão feitos também. Nós temos os orçamentos, posso encaminhar tudo, viu, Mané? Nós temos os orçamentos, inclusive, daquilo que nós vamos buscar com a iniciativa privada, de equipamentos e tudo mais, para poder fazer com que o Centro de Inovação definitivamente possa estar funcionando. É interessante como a realidade da Secretaria mudou. Eu passei pela Secretaria em 2016, 2015. E a realidade de hoje é bastante diferente do que era em 2015. A velocidade com que a inovação, a tecnologia, de 2015 para hoje aconteceu é bastante grande. Então, nós temos hoje uma secretaria que, num espacinho curto de tempo, nós vamos ter pelo menos 50% dela voltada para a inovação. Fisicamente, hoje já é. Fisicamente, nós temos metade da secretaria voltada para a inovação. E eu volto a dizer, foi um desafio que a prefeita nos deu, porque ela dá uma importância muito grande, Mané, para os projetos de inovação na cidade. Ela entende o que significa isso, e ela tem, como você, como a comissão e como a Câmara, o objetivo de, no futuro, ter o Parque Tecnológico.
Isso é um objetivo da prefeitura, um objetivo da prefeita, e essa é a missão que ela nos deu. Então, veja, o CIT hoje, que é o Centro de Inovação, o que ele vai fornecer, além do que o Inova já oferecia? Porque nós tínhamos um embrião, que era o Inova, e hoje nós temos o CIT, que nós estamos lá montando. Então, nós vamos ter as salas de capacitação, que eu disse, realidade virtual, podcast, e as salas makers, que são as oficinas do faça você mesmo. O coworking e um telecentro, que as pessoas vão ter acesso aos computadores, acesso livre aos computadores, com monitores para poder fazer com que as pessoas tenham condições de usar e pessoas para orientar o uso dessa tecnologia. As fases de incubação, 2 a 4 anos, projetos de empresas acompanhados de uma equipe técnica, vão receber assessoria, capacitação, networking, mentorias e os modelos de negócio e a orientação da apresentação do produto para o mercado de trabalho. Esse basicamente é o que nós vamos oferecer para os incubados. E, para isso, presidente, nós já temos, a prefeitura já tem, há pelo menos 6 meses, né, Tati? Depois você me corrige, uma mentoria contratada para fazer essa orientação dos incubados. Nós já temos essa mentoria, ela já vem desenvolvendo um trabalho, ela já vem recebendo para isso, e eu quero depois que a Tati fale aquilo que já foi feito em relação a esta mentoria, que é quem vem dando a base, junto com o professor Carbone, para que a gente coloque o Centro de Inovação efetivamente para funcionar com o objetivo lá na frente de termos o Parque Tecnológico. Então, a Tati depois vem aqui, que é quem está cuidando desse assunto, para dizer os detalhes. Veja, para que isso possa acontecer, presidente, nós temos aí que estruturalmente melhorar a secretaria. Nós não temos, por exemplo, na secretaria, como eu disse, a secretaria, a realidade dela hoje é diferente do que era há alguns anos atrás. Aquilo que nós queremos para o futuro próximo é diferente do que era há algum tempo atrás. Nós não temos um departamento de inovação na secretaria, nós não temos. Hoje nós temos a Tatiana, que é de uma divisão, cuidando deste assunto, mas nós não temos dentro do organograma da secretaria, nós não temos um departamento de inovação e não temos também as pessoas, os servidores específicos e preparados para cuidar de inovação. Então, a gente, agora na revisão do organograma que a prefeitura vem fazendo, nós enviamos a sugestão de um novo organograma, criando o departamento de inovação. Então, nós temos aqui todos os departamentos, divisões, seções, para criar uma estrutura mínima para que a gente possa pensar específica e especialmente sobre inovação. E com pessoas preparadas para isso. Porque é o que eu disse no início, nós vamos ter, num espaço muito curto de tempo, uma CDCOM trabalhando que praticamente 50% do seu tempo e da sua energia com inovação. Esse é o nosso objetivo. E, para isso, a gente precisa preparar a secretaria e preparar as pessoas, inclusive os servidores que nós já temos, para trabalhar na área de inovação. Não é algo simples, eu venho aprendendo todos os dias, a Tatiana que conhece, o professor Carbone, a gente todos os dias vem aprendendo algo novo para poder saber como é que funciona esse ambiente de inovação e como é que a gente vai chegar no futuro ao Parque Tecnológico, lá na FUNCRAF. A gente conversou sobre isso, né, e ficou bem claro que ter o Parque Tecnológico não exclui termos empresas dentro daquela área. Na verdade, são correlatas. As empresas que, eventualmente, possam se instalar ali, podem ser parceiras do Parque Tecnológico. Por exemplo, uma empresa na área da saúde, ela pode ser parceira do Polo Tecnológico em tecnologias para a saúde, e assim sucessivamente. Então, uma coisa não exclui a outra, elas estão correlatas, então é uma área importante, uma área nobre, que o município retoma agora, e que pode ser usada com parcerias com outras empresas para poder dar vida para o Parque Tecnológico. Nós temos ainda um trâmite burocrático, e aí falando da parte burocrática, é a criação desse organograma dentro da Secretaria de Inovação, e nós temos também os trâmites para transformar o Centro de Inovação e fazer com que ele tenha as certificações necessárias para poder atuar como um centro de inovação. E aí, questões internas que nós vamos avaliar, eu quero trazer também à comissão. Há modelos em que a prefeitura cobra do incubado um valor mensal para poder usar a estrutura, há outros que não cobram, há outros que cobram um valor, enfim, um valor simbólico, que talvez, na minha opinião, talvez fosse esse o caminho. Quer dizer, quando eu cheguei na secretaria, a intenção era cobrar um aluguel e o incubado chegar e levar tudo, os móveis, mobiliário, computadores, internet. Hoje não. Hoje nós temos as incubadoras,
todo o mobiliário, computadores, estamos contratando Starlink, que é uma internet de alta velocidade, para poder oferecer apenas para os incubados, porque não se fala em inovação, em startup, tecnologia, se nós não tivermos condições de oferecer. Então, hoje, a secretaria, a prefeitura, através da autorização da prefeita, vai oferecer toda a infra para o incubado desenvolver o seu trabalho, desde a parte estrutural até a parte de mentorias. E aí nós precisamos avaliar se vamos cobrar algo ou não, isso é uma questão interna ainda, mas que a gente depois envolve também a Comissão de Ciência e Tecnologia. Nós temos um fundo ativo, com conta corrente, inclusive, e com essa certificação a gente vai também abrir a possibilidade de receber repasse de recursos da área tecnológica. A Tatiana, inclusive, fez um projeto no CNPq, depois ela vai dizer aqui, que foi aprovado pelo CNPq, para poder fazer cursos aqui em Bauru, com a doação de equipamentos, de computadores, mas aí você explica melhor, Tati, o que é, para eles poderem entender que já é também um primeiro passo para o Centro de Inovação. Qual que é o nosso objetivo? O objetivo é que a gente tenha, este ano, o Centro de Inovação full, trabalhando, já produzindo com as incubadoras, são 10, a gente vai fazer através de chamamento, dentro deste ano fazer isso. Quais os desafios que nós temos internos lá? Está aqui a Rafaela, que é do expediente, eu todo dia encho o saco dela. Rafa, como é que está isso? Como é que está isso? Ar-condicionado, nós já temos os aparelhos, que a Unesp nos doou, nós precisamos instalar os ar-condicionados, então tem lá um orçamento, aproveitar para cobrar, para pedir de novo, né? Pedir a instalação. Na verdade, não é nem a questão de valores, mas é o processo em si que é demorado, a instalação. As cortinas, as persianas também, que têm que ser colocadas, o prédio inteiro envidraçado. Então, algumas coisas internas que a gente está resolvendo ainda, tentando dar velocidade, mas com absoluta certeza nós vamos ter 100% do Centro de Inovação funcionando este ano. Nós já temos atividades, nós já temos a mentoria contratada, já temos o trabalho sendo feito pela mentoria, porém, dentro deste ano, nós queremos ter já as empresas incubadas lá dentro e trabalhando e produzindo para poder, a partir do ano que vem, estipular as metas futuras. Eu queria aqui, Tati, convidar vocês, foi uma explanação rápida daquilo que eu venho fazendo, venho tocando lá dentro junto com a equipe, e eu não faria nada se não fosse a equipe, para fazer isso acontecer. Muito vem sendo feito, infelizmente a burocracia do poder público nos atrapalha um pouco, porque não é a velocidade que a gente gostaria de impor. Nós temos lá 26 aparelhos de ar-condicionado, lá guardados, mas não conseguimos instalar porque tem um processo para a instalação. E assim sucessivamente, mas as coisas estão acontecendo com uma velocidade até razoável, a prefeita tem entendido, tem muitos processos. Os móveis da ANAC realmente foram, em 20 dias a gente conseguiu trazer 5 carretas de móveis aqui, equipamos toda a secretaria, Endurb, SEMA, CEAR, Cultura, todos com móveis praticamente novos, que é algo que a gente foi buscar. Então, Tati, eu queria que você viesse aqui para falar um pouco sobre a questão do modelo do Centro de Inovação, daquilo que a gente espera para o futuro do Centro de Inovação, das mentorias, dos projetos, das parcerias que temos, especialmente com a Unesp, o professor Carbone está sempre lá conosco, vem nos auxiliando muito. Então, eu queria que você viesse aqui dar uma explanação mais técnica, que a parte que eu falei aqui é mais, não vou dizer política, mas é mais estrutural, né? Então, eu queria que a Tatiana, que é a nossa diretora de divisão, que é quem está cuidando disso, pudesse falar das questões mais técnicas, presidente. Bom dia a todas e todos. Para quem não me conhece, né, minha formação, eu sou jornalista de serviço público. Eu trabalhei na Unesp, na TV Unesp, por quase 10 anos, onde eu fui supervisora de produção. Tive muito contato com a área de inovação ali na Unesp, tive essa oportunidade. Entre serviço público, prefeitura e Unesp, vou completar 16 anos. Sou servidora de carreira da prefeitura, sou concursada na área de assistente em gestão administrativa e atendimento, e faço mestrado na Unesp, né? O meu objeto de pesquisa é comunicação, e com foco ali na inovação, onde eu estudo exatamente a questão da presença das antenas da Starlink nas áreas mais remotas, né, do Brasil. Do Elon. Então, essa é a minha formação. Aí tá ruim? Melhorou?
Aí, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vai fazer 1 ano que eu estou ali, né? A secretária anterior, a Flávia, me deu a oportunidade de ser chefe de seção, e agora, com o Renato, né, sempre mostrando projetos, querendo contribuir com a secretaria, estou tendo a oportunidade de ser diretora de divisão. Bom, em relação aos centros de inovação, a gente ganhou algumas doações, né? Até o momento, a gente conseguiu a doação de fachada, no valor de R$20.000. A gente conseguiu doação de uma TV de 50 polegadas, conseguiu doação de cabos de rede e internet. Esse valor está em torno de R$18.000. Como o Renato bem disse, a gente teve a doação da ANAC de 5 caminhões de 10 metros, né? Então, a gente conseguiu mobiliar a parte tanto da Casa do Empreendedor quanto os centros de inovação. Com esse projeto que a gente vai disponibilizar para vocês, de como vai ficar os centros de inovação, a gente estima, a gente tem um orçamento, né, em termos de doação, com base no decreto 13.828, de aproximadamente R$57.000. Né? O objetivo obviamente, não onerar, né, o cofre público, e a gente conseguir o máximo que a gente puder com doações e parcerias. Foi publicado no Diário Oficial, de sábado, uma parceria voltada para a programação. A gente tem que esperar o trâmite agora de 5 dias, né, para ver se segue com essa parceria, onde vai ser oferecido curso de programação, programador do futuro, durante 1 ano. Também escrevi um projeto para a CNPq, em relação à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e a gente foi contemplado com R$15.100. Esse trabalho a gente vai desenvolver junto com a educação. Eu conversei com algumas diretoras da educação, e serão alunos do ensino fundamental, onde a gente trabalha dentro da questão da ONU e das ODS, e a gente vai trabalhar a comunicação não violenta e a importância dessa comunicação voltada para a paz dentro das instituições, para que a gente possa traçar um caminho, inclusive inovador, diferenciado, em relação a muitos problemas que a gente tem enfrentado. Além disso, como o Renato disse, o Centro de Inovação, a gente vai contar com uma sala de podcast, que vai ser disponibilizada para toda a população, onde a população ali ela pode, inclusive, gerar renda para ela, né? Esse espaço a gente ainda está estudando o valor que vai ser cobrado, mas, a princípio, se for cobrado, será algo bem irrisório, né? Vai ter uma sala de realidade virtual. Aí entra a questão de programação, dessa parceria que eu falei, e outras empresas também que a gente vai buscar, outras parcerias, instituições, para que possam ocupar essa sala com base numa programação que vai ser feita para o ano todo. Então, com base no portal que a gente vai criar para os centros de inovação, a população vai poder se inscrever para os cursos, se tiver alguma taxa, ela pode pagar por esse portal. Todas as informações ela vai receber por ali, além da publicidade que a gente vai dar para todas as ações realizadas no CIT. Vai ter um espaço, uma sala maker. Nessa sala maker, o pessoal vai poder desenvolver projetos ali. Vamos ter 2 máquinas de costura voltadas para projetos de costura com foco ecológico, tecidos ecológicos. Vai ter uma pequena biblioteca e um coworking, onde a população também vai poder fazer uso, além das incubadas. São 10 salas para as incubadas, onde a gente vai fazer um chamamento público para que as pessoas possam participar. Elas vão receber a mentoria de uma empresa contratada. Essa empresa ela já está com um contrato ativo desde fevereiro desse ano, e esse contrato ele pode ser aditivado e renovado, se necessário. Então, a princípio, enquanto a gente não faz a readequação do organograma da prefeitura, essa mentoria vai ajudar a dar o suporte necessário que a secretaria precisa para dar suporte para as pessoas incubadas. Elas começam como CPF,
Conforme elas vão recebendo o modelo de negócio, elas abrem o CNPJ e vão tendo todo o acompanhamento necessário. Hoje cedo, o senhor Wilson foi ali na secretaria, a gente alinhou algumas possibilidades em relação ao SEBRAE na questão de pós-incubação, né, que a gente vai amadurecer com reuniões. Então, assim, tem um cenário muito promissor para essas pessoas que forem aprovadas nos critérios do chamamento público. Além do chamamento público, aí, sexta-feira, a gente tem uma reunião com o Nivaldo, que é a empresa responsável por essa mentoria, né? O contrato dessa empresa, a princípio, ele vai ser adequado, porque ele tinha um modelo de encerrar com um modelo de Shark Tank, que era premiar as ideias mais inovadoras, mas não atendia essa necessidade do município, então está dentro do termo de referência dele, essa adequação, onde a gente vai fazer uma seleção mesmo de ideação, e essas empresas vão ficar ali, essas pessoas incubadas num período de 6 meses, na pré, e depois mais 6 meses no período de incubação. Essa empresa ela fez um levantamento do relatório do ecossistema aqui de inovação de Bauru. Esses dados são importantes, né? 17% das startups aqui em Bauru elas são relacionadas à tecnologia, 13% à saúde, 9% a finanças, 9% à educação e à gestão. O espaço que a gente tem ali na Duque, ele foi pensado inicialmente para empresas de base tecnológica, né? Posteriormente, com a chegada do parque tecnológico, a gente vai conseguir ter empresas voltadas para algo mais robusto, que seria a área da saúde, que seria a parte mais industrial, que o espaço que a gente está não permite, né? E o Parque Tecnológico ele vem somar com essa estrutura que a gente tem do Centro de Inovação. Deixa eu ver o que mais. A Prefeitura ela vai se certificar também em relação à Rede Paulista dos Centros de Inovação Tecnológica. Então, estou montando a documentação. O professor Carbone sabe que não é uma documentação fácil de preparar, mas ela está sendo elaborada para que a gente envie para São Paulo, para que a gente obtenha essa certificação. Amanhã, a gente tem a primeira reunião com a nova formação do Conselho, do CONTE. Ela vai ser às 14h, onde a gente vai falar a respeito do termo de adesão das incubadas e do regimento interno. Então, assim, é importante, é um conselho consultivo, é importante a gente ouvir o que precisa ser adequado, o que precisa ser acrescentado, para a gente dar os próximos passos no Centro de Inovação. É isso. Obrigada. Obrigado, Tati Purini. Primeiro eu queria reconhecer, viu, Renato, e parabenizar você, toda a equipe, porque eu sei do esforço que você tem feito e fez, né, nesses 45 dias, principalmente para que a gente não perdesse esses móveis da ANAC, né? E eu, que acompanhei pessoalmente, sei que essas demais secretarias e a própria Secretaria de Desenvolvimento não seriam contempladas se não fosse você efetivamente colocar o processo embaixo do braço, né, junto com a sua equipe, e desenrolar essa questão para que esses móveis aí pudessem chegar à nossa cidade, o que para a Secretaria de Desenvolvimento também é um grande ganho para aquelas empresas que serão incubadas, porque já não terão que fazer o investimento, né, nos imóveis, enfim, e, obviamente, vão realizar esse trabalho. Pelo que nós conversamos até agora, e o que eu estou entendendo é que a incubadora, junto com o Centro de Inovação, tem condições e vai funcionar efetivamente com, né, o apoio e essa coordenação da Secretaria de Desenvolvimento, né? Então, isso está pacífico, porque era uma linha que a gente tinha desenhado, inclusive sugerido até pelo professor Marcelo Carbone, que é um grande incentivador e é quem, né, mobilizou e também
trouxe toda essa mola propulsora à Comissão de Ciência e Tecnologia para que a gente pudesse apoiar essas ações, né? Então, isso está dentro do que organizado e acredito que do que a gente planejou e aquilo que efetivamente precisar de orçamento para tanto, vai ser alinhado, né, com a prefeita, com a Secretaria de Finanças, para que incubadores e centros de inovação possam caminhar no nosso município, né, dando sustentação para que esse ecossistema, né, da incubadora funcione. É óbvio que os modelos que existem em determinado momento, eles têm que ser autossustentáveis, né? Então, a prefeitura ou o poder público faz um investimento, faz um aporte, dá subsídio, e em determinado momento esse subsídio tem que ir se reduzindo, né, para que isso seja autossustentável. Beleza, isso tá ok. Depois nós vamos ouvir o professor Marcelo Carboni, porque ele é um grande professor, né, um grande orientador, inclusive agora publicou aqui um livro, em 2023, que fala exatamente do Centro de Inovação Tecnológica de Bauru, né, que foi publicado por ele, enfim, juntamente com os outros professores, para que a gente tenha essa ciência e o conhecimento do que é o Centro de Inovação, o Parque Tecnológico, a sua constituição. Agora, antes do professor Marcelo falar e ver se está dentro daquilo que a gente havia planejado, precisamos realinhar alguma rota ou não, e depois também eu acho que o parecer do SEBRAE é muito importante, porque o SEBRAE, acho que foi o SEBRAE de Bauru, participou com grande intensidade, na incubadora que se tem em Lins, né, que funciona hoje, acho que de maneira autônoma, enfim, na região tem uma grande atuação. Eu queria saber, só em relação ao Parque Tecnológico, se nós vamos canalizar e centralizar, Renato, essa gestão, ou para que seja o sponsor desse projeto, né, seja centralizado, vai ser centralizado na TAT, na secretaria, enfim, como é que... Porque nós temos agora que partir para o... Né, o professor Marcelo já está fazendo os desenhos do Parque Tecnológico, junto com a Unesp, né, toda a arquitetura, se nós daremos sequência nesse sentido, né, a Tati vai ser o sponsor por centralizar todas essas informações e levar adiante tudo isso? Sim, no ajuste que a gente vem fazendo no organograma, a gente está criando uma estrutura justamente para poder tocar esses assuntos todos de forma muito específica na secretaria. A área da FUNCAF, especialmente, ela é uma área em que pese estar próxima a distritos industriais, ela não é uma área afetada como distrito. Ela é uma área do município, e aí tem que haver um diálogo entre secretaria e prefeitura para entender o modelo que nós vamos afetar ali. Entende? Então, claro, por parte da secretaria, a gente já vem conversando com a prefeita, e eu acho que a gente tem que, como a gente falou aqui, né, fazer uma junção entre parque tecnológico e demandas eventuais de empresas para poder fazer parte disso. Eu acho que uma coisa ajuda muito a outra, mas vai ficar sempre sobre o guarda-chuva do Departamento de Inovação que a gente quer criar para o futuro. Tá bom. Não, eu acho importante esse departamento. Na verdade, eu sou favorável e já me manifestei várias oportunidades aqui, desde o mandato passado, que a gente deveria ter uma secretaria de inovação, ciência e tecnologia no município, né, para que todas as secretarias que pudesse funcionar como um centro de serviço compartilhado mesmo, né, fornecendo e subsidiando todas as demais secretarias em relação, né, à inovação, ciência, tecnologia. Hoje fica sob a demanda da Secretaria de Finanças, né, o que para mim é um absurdo. No mínimo, com a Secretaria de Desenvolvimento, né, mas, enfim, essa é a estrutura que se tem dentro da atual estrutura da prefeitura. E só para dar sequência, eu queria só ouvir do Everton, ou pode ser até do Renato. Nós tínhamos já definido que haveria uma linha orçamentária, né, destinada, salvo engano, 200 e poucos mil reais, para iniciar o projeto do Parque Tecnológico no próximo ano, né. Então, com a Flávia, isso já havia sido definido, com a prefeita municipal,
E eu queria saber se, né, do Purini, do Everton, se isso está realmente confirmado e direcionado para que no próximo ano a gente tenha esse recurso e pelo menos seja dado sequência na programação aí do projeto do parque. Bom dia, vereador Luzila, que preside a reunião, os demais vereadores, a todos que nos acompanham. Sobre a previsão da LOA, a gente está finalizando ainda a LOA, embora a gente tenha feito a apresentação do quadrimestre, ainda estamos finalizando alguns valores e ajustando a LOA, devido a encaixar a própria receita e despesa do município. Mas, sim, a gente vai tentar colocar esse valor previsto, pelo menos relacionado à inovação, até os gastos que vão ser, né, relacionados a esse novo espaço, e também o que for possível também durante a execução, não só desse ano, como do ano que vem, conforme o Purini for passando para a gente vai adequando o orçamento conforme estamos fazendo esse ano. Mesmo, às vezes, sem orçamento, ele chegou a pedir algumas solicitações, a gente vai ajustando, são valores, às vezes, que é possível fazer adequação por decreto, e, se for necessário, até mesmo, de repente, um projeto de lei de transposição de recursos, até mesmo de outras pastas, pode ser feito. Com relação ao seu comentário sobre o Departamento de Tecnologia, né, é algo também que ele vem de anos, esse organograma da Prefeitura é antigo. Antigamente, a Finanças era totalmente dependente do Departamento de Processamento de Dados com relação à parte do sistema tributário, então existia esse departamento lá até por esse motivo. Hoje é um sistema terceirizado, então não pode, e a gente chegou até a conversar já sobre essa possibilidade de repente, realmente, a CDCOM começar a ganhar um corpo, inclusive até com essa parte de tecnologia fazendo parte agora, como está tendo algumas alterações relacionadas ao estudo da fundação contratada, essa é uma das possibilidades que estão sendo analisadas aí para o futuro, Luzila. Legal, legal. Inclusive, seria interessante a Fundação analisar a possibilidade de criação de uma secretaria, né, de ciência, tecnologia, desenvolvimento. Praticamente todas as grandes cidades já existem, já tem essa secretaria, mas, enfim, essa é uma definição que passa por uma outra discussão. Eu agradeço, viu, Everton, a questão de disponibilizar o recurso para que a Secretaria de Desenvolvimento, né, juntamente com a Unesp, enfim, Conselho de Ciência e Tecnologia, possa dar sequência nisso, porque essa reunião nossa é exatamente para isso. Né, trocou o secretário, e aí, para tudo? Não vamos parar, nós vamos dar um fôlego para o secretário saber onde ele está pisando, e vamos dar sequência no assunto, porque senão troca e não anda, né? Então é importante você dar essa informação, essa notícia para nós, porque enquanto Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da Câmara Municipal, nós vamos estar tentando acompanhar para que isso, né, consiga chegar lá no final e a gente tenha lá a pedra fundamental do Parque Tecnológico, e aí o ecossistema certamente vai funcionar automaticamente. E até para complementar, desde a chegada do Purini, deu para ver que esse é uma bandeira aí que ele está levando à frente, ali cobrando. Nesse meio tempo, a gente já teve 2 ou 3 reuniões sobre esse assunto, então é algo que realmente ele está pondo embaixo do braço e fazendo acontecer. Legal. Eu vou passar a palavra ao professor Marcelo Carboni para que ele possa, né, fazer as suas considerações e também compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco, para ver se dentro daquilo que a gente, onde o senhor achar melhor, e dentro daquilo que a gente tinha planejado, estruturado, tá correndo de acordo, se tem alguma sugestão de alinhamento de rota, viu, professor? Fica à vontade. Então, um bom dia a todos e todas. Cumprimentamos aqui os vereadores, cumprimento especial o vereador Segala aqui, em nome de qual cumprimento todos os vereadores da casa, o doutor Luzila também, que tem sido um parceiro aí na discussão sobre esse tema no município, o vereador Sardim também, importante aí nesse trabalho da comissão, e obrigado pela presença também aqui para discutir a questão da indústria, que é fundamental, né, nessa relação com a inovação. Né? A inovação só faz sentido se ela tiver um impacto no movimento do ICMS, né, do município e da qualidade de vida dos munícipes. Cumprimento também aqui o secretário Purini, né, que assumiu a pasta recentemente, né, com vários desafios aí, né, e espero que tenha bastante sucesso aí na condução da pasta. Cumprimento a Tatiana ali, que ontem fiquei sabendo que é esposa de um amigo querido,
né? Então, conto sempre com a parceria nossa também com relação à inovação. Gostaria, então, de, primeiro, talvez deixar claro algumas coisas, acho que isso é mais importante nesse momento, que a divisão é uma multiplicação. Então, tudo que eu vou falar tem a ver com essa minha fala inicial. A divisão é uma multiplicação, né, matematicamente falando, né? O inverso também é verdadeiro, né? Então, quando você divide, você multiplica também, né? Então, eu acho que a prefeitura, o secretário optou por criar um centro de inovação em detrimento de um que já existe, multiplicar, acho que é melhor. E a incubadora também. Então, nós já temos uma incubadora instalada e um centro de inovação credenciados. São estruturas que já recebem subsídios, né, já participamos de editais, né, tanto subsídios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, participamos de PIP, FAPESP, recebemos projetos internacionais. Agora conseguimos um projeto bem interessante, que é a produção de carne a partir de bioimpressoras, né, um projeto bem disruptivo, bem interessante, um laboratório de nanotecnologia bastante interessante ali. Temos um projeto agora de prototipagem 3D aberto ao setor produtivo, com um investimento ali interessante da FINEP. Conseguimos também um investimento agora para os centros de inovação, né, também um FINEP, dentre outros projetos. Então, primeiro deixar claro esse item, né? Acho que há um centro, há uma incubadora, vai ter outro centro e outra incubadora, né? Perfeito, acho que faz parte, mas deixar claro aqui, Mané, que isso está ocorrendo, né? Que vai dividir, né? E a divisão é uma multiplicação, não é nenhuma crítica na divisão, não, né? Nós participamos ativamente, tanto na criação do Conselho Municipal, esse que vos fala aqui, Marcelo Carbone Carneiro, para os ouvintes, eu sou professor do Departamento de Ciências Humanas da FAAC, tenho licenciatura, mestrado, doutorado, livre docência, 2 pós-doutorados na Universidade de Genebra, na Suíça, publicações de relevância e de impacto, e dirijo o Centro de Inovação e Incubadora nesse momento, que tem se estruturado, viu, Segala, nos visitar lá, tem se estruturado de uma forma bastante interessante ali, é bem nova, né? E tudo isso ocorre de 2017 para cá. O SEBRAE fundamental, né? Todo o sistema S, né? Wilson aqui, cumprimento, né? Ele participou desse processo todo, né? O Wilson acompanhou, pode corroborar a minha fala aqui. Então, participamos do Conselho, né? Fui presidente das dois primeiros mandatos desse Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós já inauguramos espaços de inovação que são interessantes lá dentro da Unesp, como eu já falei, com fomentos diversos. Depois, se alguém quiser, posso falar os valores também. Temos um laboratório bastante disruptivo de biofabricação, que tem um impacto interessante dentro dessa discussão, sobretudo de uma área que eu acho muito promissora aqui, quando pensar o Parque Tecnológico, que é essa questão da engenharia com a medicina. Tá? Então, esse é o projeto ali, sobretudo na relação com a Faculdade de Odontologia e também com a Faculdade de Medicina e com a Unesp. Temos um hub de inovação bastante interessante, convido todos aqui que queiram conhecer, na Avenida Cruzeiro do Sul, é um ambiente bem interessante. Estamos trabalhando agora, viu, Luzila, numa oficina de projetos, né, tentando disponibilizar aos prefeitos da região, não só aqui, né, mas dos 39 prefeitos da região aqui, possibilidade de construção de projetos, né, nas mais diversas áreas, desde mobilidade, plano diretor e outras tantas possibilidades aí que essa oficina vai abrir. Nós criamos, aí quando falamos, posso deixar aqui contigo, né, quando falamos de centro de inovação e de incubadora, nós falamos de um processo de credenciamento, né, que está no Diário Oficial, né, deixar aqui Luzila. E é um processo que, enfim,
Tatiana, de fato, é bem complexo montar isso aí, né? Espero que vocês tenham bastante sucesso na montagem. Nós participamos da Rede Estadual de Inovação, é uma rede muito interessante, né? Até convidei o secretário para ir, acho que ele não pôde ir numa das audiências da rede, né? Que era interessante a presença também do município lá. Temos aqui, viu, não sei se o secretário tem em mãos, né? Mas eu tenho aqui o decreto 11.379 de 2010, que, né, destina destina a área, né, da FUNCRAF. A área lá, ela tem problemas, né? Ela tem uma parte de cerrado que não pode ser suprimido. Então, você fala assim, tem 203 mil metros. Não tem, né? Vai ter que suprimir ali, se quiser ocupar esses 203 mil metros. Nós calculamos, né, e aí não tínhamos a planta, né, Bassan? Nós fomos lá e fizemos um primeiro desenho, eu já tinha mostrado para o Luzila, né, porque não tinha a planta, né? Nós fomos lá e fizemos um primeiro desenho de como poderia ser esse parque tecnológico lá, né, tentando buscar também investimentos para a construção desse projeto. Fundamental que a Câmara paute isso, né, essa questão da construção do projeto do parque. Aqui é um desenho inicial, não é um projeto no sentido de um projeto básico e executivo, acho que está próximo até de um básico, mas do executivo está muito longe, né? Lá, não sei quantos de vocês, né, e vale a pena falar para os munícipes aqui também, não sei por que isso ocorreu, não é da minha alçada, mas abandonaram aquele espaço e foi destruído. Arrancaram janelas, arrancaram os telhados. Aquilo lá era dinheiro público, né? Não sei quem poderia ser responsabilizado com relação a isso, né? Porque não poderiam ter abandonado. Arrancaram os alambrados daquela região, né? Nós fomos lá, fizemos a medida do perímetro, medida dos prédios, fizemos plantas, né, que estão aí, né, que é um primeiro desenho. A partir, e tem que dizer também da importância, viu, Purini, de trabalhar com os conselhos dos empresários. Nós temos um conselho aqui, que é o CODESE, que tem se estruturado de uma forma muito interessante, né? O filho do vereador participa do conselho, né? E mais, se falar de inovação, tem que falar do envolvimento dos empresários. Não há inovação na universidade sem os empresários, não há inovação sem o poder público e não há inovação sem sociedade. Então, assim, não sei se está claro, Luzila, mas assim, o que ficou, não sei se daria para pedir aqui nessa Câmara Municipal, né, como é que seria esse processo, mas talvez um apoio também, não sei se daria para colocar para fortalecimento da própria incubadora que está na Unesp hoje e continuará na Unesp pelo jeito, né? A proposta nossa é que fosse para esse espaço, mas não vai, porque vai ser criada uma outra incubadora, né? Então, se pudesse também ter esse apoio, né, institucional do Poder Executivo, né, a prefeita que nos assiste aqui, não sei se assistirá, mas o secretário, né, e que tivesse um apoio ali, inclusive financeiro, né, na peça orçamentária, porque quando se fala de parque tecnológico, vou deixar aqui depois esse material para o senhor, Segala, quando se fala de parque tecnológico, na lei, vamos pegar a lei, né, ela diz o seguinte: se não tiver centro de inovação incubadora, não tem parque tecnológico, não adianta pedir, porque tem as regras, os passos que deve seguir para ter um parque tecnológico. E não é colocar uma placa, é credenciar a incubadora, rodar um centro de inovação, né? Então, deixar essa mensagem, não sei se... Mas eu acho que tem que deixar claro, né? Deixar claro que nós estamos trabalhando, né? Temos um escopo aí e vamos continuar trabalhando, né? E fortalecer mais e mais a cidade. Nós somos filiados à Amprotec, que é fundamental para pensar a inovação. Temos participado de cursos sobre arranjos produtivos locais. Combinei com o secretário de Inovação do Estado, o Tiago, de nós montarmos um curso que eu acho fundamental para pensar a inovação, um curso que auxilie os empresários na utilização da lei do bem. É uma lei interessante porque ela fomenta esse investimento em inovação e volta para o próprio empresário. Temos que participar mais e mais de PIP e FAPESP, que são apoios que se estabelece de pequenos empresários com ideias disruptivas que podem virar um negócio.
participar mais e mais de editais, né, que permitam aí o crescimento e investimento, né, de tal forma que não usemos o dinheiro local, público, né, mas que venha desses órgãos de fomento, né. Repito aqui, FAPESP, CNPq, FINEP, financiamentos que a gente conseguiu, editais no exterior, esse da carne que eu falei para vocês, depois, se quiserem, a gente pode discutir, né, como é que se faz carne, né, no laboratório, né, e é algo que é bem factível, e, claro, tem um projeto de pesquisa. E, quando falamos da universidade, nós falamos das pesquisas que estão relacionadas a isso, né? Então, não há um centro de inovação, não há uma incubadora sem as pesquisas, né? Pode tentar rodar, fazer uma salinha, fazer uma sala, qualquer um faz, né? Mas o rodar que é o problema, né? As pesquisas que vão agregar ali, né? E acho que isso fortalece nesse sentido. Nós estamos agora com um ecossistema de inovação bem interessante. A gente conseguiu, viu, Luzila? Né, a Chiara, que talvez nos assista aí, participa. Nós estamos com uma boa articulação dos institutos de ensino superior na cidade também, né? E acho que é uma coisa inédita, né? Os institutos conversando, participando, resolvendo problemas, né? A última reunião discutimos a Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós demandamos o projeto também, conseguimos R$20 mil para a realização da semana. Acho que temos que trabalhar juntos, né, fortalecer, né, junto com a secretaria, né, e investimentos podem vir mais e mais, mas assim tem que ter uma união, né, entre as partes aí, né, mas repito, né, acho que a divisão é uma multiplicação, e isso não proíbe que a gente trabalhe juntos e colabore mais e mais, mas tem que ficar claro aqui, eu acho que para o Luzila, que isso acabou acontecendo, viu, Luzila, da divisão, sem nenhum problema, trabalhamos, né, e temos competência para tocar 100% de inovação como incubadora mais e mais e fortalecer a nossa cidade, que tanto amamos e vivemos aí anos. Meus filhos nasceram aqui, desejo o melhor para essa cidade. Muito obrigado. Obrigado. Eu só queria que talvez o professor Marcelo, Renato, aí, o que impediria de o CEP, né, da incubadora que já existe hoje, através da Unesp, mudar de endereço, né? Por que não pode se aproveitar, né, hoje a incubadora que nós já temos na atividade, para que o município, enfim, não sei se é essa a palavra, possa assumir ou não, e se isso é um problema ou não, entendeu? É só... Usando, inclusive, a frase, né, do professor Carbone, que na divisão existe a multiplicação. E, de fato, o fato da prefeitura passar a se credenciar, né, na rede paulista de ciência e tecnologia, tá na Duque de Caxias, nada impede que a gente trabalhe junto. Inclusive, isso vai muito de encontro à conversa que eu tive hoje de manhã, né, falando do ecossistema de inovação no nosso município. É um ecossistema, a gente tem, inclusive, um grupo ecossistema de inovação, onde ali tem o Sistema S, tem as instituições de ensino, particulares, públicas. Eu acredito que assim, o município ele pode somar muito com algumas questões que ele pode se especializar e ficar muito bom naquilo. Assim como a Unesp tem a excelência em pesquisa e é muito boa também em muitas coisas, assim como o SEBRAE, assim como várias instituições. Então, essa união do ecossistema ela é importante. Não é porque a Unesp vai estar na Unesp e o Centro de Inovação vai estar na Duque que essa coexistência não vai existir. Muito pelo contrário. Eu, inclusive, vou precisar muito da Unesp ali, na direção de divisão. O município precisa, né? Então, a gente tem que pensar como que a gente vai unir forças em prol da população. Né? Então, nada impede essa coexistência. Mas eu acho importante que o município ele tenha essa, não é autonomia, mas que ele seja credenciado, que ele tenha essa liberdade para poder ir além em outras questões, como, exemplo, o Parque Tecnológico. Mas essa, citando mais uma vez a frase do professor, esta divisão é uma multiplicação. Ela tem que ser uma multiplicação para que a inovação funcione de fato no município, para que a gente não trabalhe em células, para que a gente se integre de fato e esse benefício chegue lá na ponta, que é a população, que é o nosso objetivo. Tá, perfeito.
Está compreendido, enfim, e de fato, acredito que tendo 2 incubadoras, 2 centros de inovação, isso pode até fortalecer a cidade. O que eu acho que é importante é que a prefeitura possa fazer essa conectividade, né, no sentido da gente poder alcançar aquilo que almejamos, né? Primeiro, instalação do parque tecnológico e, na sequência, obviamente, que esse ecossistema funcione na nossa cidade. Eu ia passar aqui ao Wilson, né, para que pudesse falar do SEBRAE, mas o vereador Guilherme Beiel pediu aqui a palavra, e aí eu vou pedir para o senhor... É só uma complementação no que você está dizendo, e eu acho que a incubadora da Unesp tem que continuar na Unesp. Essa integração, todas as faculdades que têm cursos de tecnologia têm que ter uma incubadora própria, e essa integração entre as incubadoras é fundamental, porque né, o empreendedor, muitas vezes, ele está na faculdade quando ele vislumbra uma oportunidade de negócio, né? Então, a incubadora dentro da universidade, ela é fundamental, porque ele está dentro da universidade, dentro da faculdade, e ali é onde ele vai encontrar eco para sua voz, você entendeu? Ali. Então, é importante essa integração, a multiplicação dos centros tecnológicos de inovação nas universidades e nos senais da vida, nas ETECs, junto com o do município, e fazer essa integração. Eu acho que a chave do sucesso é essa integração, é como fazer essa integração. Obrigado, Guilherme. O Wilson, você quer fazer alguma fala, algum comentário? Pelo SEBRAE, fica à vontade, de onde você achar melhor. Tá ótimo. Bom, primeiro quero agradecer, né, o convite para essa importante reunião, parabenizar a Comissão de Ciência e Tecnologia, né, da pessoa do Luzila, do Miltinho, da Chiara, que está nos ouvindo, cumprimentar o Berriel, né, que fez uma colocação fundamental, a questão da integração. O vereador Segala, aqui, com tantas histórias importantes em várias áreas. E os demais presentes. Eu acho que a minha rápida colaboração vai muito ao encontro, né, de tudo que já foi falado, fortalecer e dizer que as palavras do Carbone fazem muito sentido, construímos juntos aí uma jornada para integrar, para construir esse ecossistema aqui de Bauru, mas eu queria reforçar que existem várias outras entidades, associações, né? Foi muito bem colocada a questão do CODESE. Aqui em Bauru existe também, por exemplo, a ACERT, Associação, né, das Empresas de Software, que tem uma presença muito importante. Realizarão, agora no mês de outubro, o BID, com mais de 1.000 pessoas. Então, várias iniciativas aqui no município, e olha que um detalhe interessante, né? Quando o Carbone bem falou de todos os projetos, né, que a Unesp de Bauru desenvolve no que tange inovação, certamente essa experiência, ela no Estado, Carbone, se assim me permite falar, dentro da Unesp é algo extremamente diferenciado. Por que eu estou trazendo essa fala? Porque dentro do SEBRAE nós temos várias outras iniciativas no que tange inovação e também chama muita atenção dentro do sistema SEBRAE. Não só SEBRAE São Paulo, mas SEBRAE Brasil como um todo. Vou dar somente um exemplo. A Chiara está nos escutando lá, o Carbone representa a Unesp, nós reunimos juntos, né, Carbone, as outras, todas as instituições de ensino superior. O SEBRAE é muito prático, né? Onde tem empreendedor e empresário é onde o SEBRAE vai estar. Então, de maneira muito prática, nós reunimos juntos, né, todas as instituições de ensino superior, montamos um projeto chamado Start-U, que é um modelo que tem em todo o estado de São Paulo. Foram capacitados de maneira muito prática mais de 2.500 alunos todas as faculdades, todas as universidades, o Instituto de Inovação aqui de Bauru, Senai, Senac. Isso representou 100 projetos de inovação, onde desses 100, provavelmente em torno de 30 amadurecerão num nível que o SEBRAE vai pré-acelerar, juntamente com todos os parceiros. Isso vai culminar de maneira muito prática no quê? Possíveis empreendedores que poderão participar, seja da incubadora que estará lá na CDCOM, seja da incubadora no CITEB, ali na Unesp. Mas por que trazer tudo isso, Luzila? Eu acho que, assim,
nós aqui temos várias iniciativas importantes de vários atores, mas nós precisamos estar cada vez mais juntos, não? Cada vez mais juntos, e quem sabe seja um projeto em conjunto, que seja essa questão futura de parque tecnológico, onde juntos caminharemos, mas com projetos, com ações focadas no empreendedor, no empresário, porque serão eles que ocuparão toda essa estrutura. O que a gente precisa evitar, né, faço aqui uso da palavra, é o que acontece em alguns municípios onde o parque tecnológico está instalado, o centro tecnológico está instalado, centro de inovação e a incubadora, mas nós não temos os entrantes dessas estruturas todas. Então, acho que o grande desafio para nós é integrarmos esses organismos, essas entidades, e provocarmos, junto aos jovens, aos universitários, empreendedores e empresários, a literalmente participarem de todos esses programas, para nós não corrermos o risco, vou exagerar na minha fala, né, mas acho que ela é muito pertinente, de nós não criarmos grandes elefantes brancos, onde a estrutura de prédio, estrutura de móveis, estrutura de tecnologia, Starlink, enfim, está muito bem instalada, mas nós não temos os principal, que são quem? As pessoas, o empreendedor e o empresário. É justamente aí que o SEBRAE, junto com todos esses parceiros, poderá colaborar, com programas de incentivo, desde o ensino, né, ensino médio, superior, muito pertinente a sua fala, Berrel, quando você fala de 2 incubadoras, podemos até ter mais incubadoras dentro das instituições de ensino superior, para que esses jovens, num primeiro momento, participem desse projeto dentro da instituição de ensino superior. Vou usar aqui a área, aqui, né, como exemplo, lá na FIB, na Unesp, porque, às vezes, pode ser que eles se sintam mais em casa, propondo seus projetos ali, naquele local, e não saindo, talvez, e vindo para um SEBRAE, vindo para a CDCOM, vindo para o CITEB. Então, ponto fundamental, essa integração, eu coloco o SEBRAE à disposição. CDCOM, Renato, acho que tem um papel fundamental de nos ajudar a fazer essa integração dessas entidades. Foi, inclusive, a fala que eu tive com a Thaís, com a Tati, logo pela manhã, de ser esse grande integrador, num primeiro momento, de pessoas, de lideranças que representam inovação, e, a partir daí, a gente ter massa crítica, que tenhamos, no curto prazo, um problema bom, Renato, que é assim, vereadores, prefeitas, todos os parceiros. Temos muito mais empresários do que estrutura física de incubadora, de parque tecnológico, de acomodar. Mas nós precisamos fazer esse dever de casa. E o dever de casa é onde? É na pré-aceleração, é no treinamento e no incentivo de todos esses jovens, né, para que eles realmente ocupem esse espaço. E é ali que o SEBRAE vai atuar, com programa de aceleração de startup, com treinamento nas faculdades, incentivo aos jovens. SEBRAE São Paulo hoje, exemplo, estava falando com o Tiago, nós estamos indo na Case, que é o principal evento de startup do Brasil. O SEBRAE vai levar 20 empresários, 10 empresários de Bauru, na área de inovação, 10 empresários aqui também num polo, aqui do lado, que é de Jaú, representando o município e a região. E agora, em novembro, temos um outro grande evento, que é o Congresso Nacional da Inovação. SEBRAE Bauru, junto com empresários de Bauru, estará representado. Por quê? Porque o nosso programa de inovação foi um destaque em todo o estado de São Paulo, né, com várias empresas trabalhando diretamente em inovação, Berrel, mas aquela inovação que traz resultado, que é dinheiro no bolso do empresário, aumento de produtividade, aumento de faturamento. Então, é case que está indo lá, ou seja, mais uma vez, Bauru apresentando. E aí, se me permite, né, eu não sou de Bauru, né, resido fora. A impressão que eu tenho, participando em todos esses fóruns, porque o SEBRAE ele fala de inovação, fala de agronegócio, fala de comércio, fala de tudo. Lá fora, as pessoas enxergam Bauru de uma maneira muito, muito positiva. Então, quando nós falamos do ecossistema de inovação de Bauru, né, que inclusive tem um nome, não sei se todos sabem, Sanduíche Valley. Às vezes, em alguns congressos de inovação, é apresentado o Sanduíche Valley como case.
A gente vai num evento de agronegócio, é citado algumas grandes empresas de Bauru. A gente vai, Luzila sabe muito bem, de qualquer congresso de inovação, em parte de Lautex, fala de Bauru. Então, acho que assim, nós juntos precisamos do quê? Eu tenho amizade com praticamente todo mundo aqui em Bauru. Sou muito bem recebido em todos os lugares, enquanto Sebrae. Nós vamos lá, nos relacionamos bem, a gente não se integra. O que talvez a gente precisa é dar o segundo passo. Ah, legal, vamos fazer integração? Vamos. Vamos nos unir em prol da inovação? Vamos. Mas nós precisamos efetivamente do segundo ou terceiro passo. É montar um projeto, ação efetiva para a gente avançar. E, nesse ponto, eu quero, mais uma vez, colocar o Sebrae totalmente aí à disposição, com todos os nossos programas. Hoje, e volto a falar do Tiago Vendrame, que ele está aqui, hoje ele também é um mentor de startups. E está junto conosco, né, Tiago? Cadê o Tiago? Está junto conosco na AB Startup. Quem é a AB Startup? É a maior associação de startups do Brasil. O Sebrae contratou a AB Startup para fazer o quê? Mentorias. Só aqui em Bauru, acredito que nós teremos aí entre 100 e 150 possibilidades de mentoria, desde que os projetos estejam totalmente aí conectados. Então, eu quero mais uma vez parabenizar, né, essa reunião, parabenizar vereadores, secretário Purini e todos nós, mas faz essa grande provocação, da gente sair daqui, né, eu sei que vai ter a reunião amanhã à tarde, né, da comissão, às 14 horas. Eu vou estar em São Paulo. O nosso outro grande representante da inovação, que é o Baceto, que todo mundo conhece aqui. E até falo para você, Renato, e todos os demais da comissão, o Baceto, ele conhece toda a história do movimento de incubadora, né? O Marcelo comentou, né, da Rede Paulista de Incubadora, falou de toda a história de incubação. O Clemilton vivenciou tudo isso. Então, coloco, inclusive, ele à disposição, viu, Tati, Renato, porque ele sabe tanto daquilo que é muito bom, né, que é geração de emprego, de renda, mas sabe daquilo também que não funciona. Porque eu quero colocar aqui de maneira muito prática. Realmente é fundamental esse movimento que estamos fazendo, mas é um grande desafio de gestão cuidar de uma estrutura tão gigante dessa. Incubadora de empresa, Marcelo está vivenciando isso lá na Unesp, centro de inovação e, ainda assim, lá na frente, parque tecnológico. Nós precisamos de pessoas de união cada vez mais juntos, porque é gestão, gente. Volto a falar que, de maneira muito prática, a Sebrae. É muito bonito, é maravilhoso toda essa visão que a gente está tendo, mas eu quero deixar claro que, se não tiver pessoas muito imbuídas, muito engajadas e gestão fina mesmo, a gente tem um desafio muito grande pela frente. Mas eu coloco o Sebrae à disposição, desculpa o alongar da fala, mas é essa empolgação, porque é muito oportuno esse momento que Bauru está vivenciando com relação à inovação. E quando o Renato traz aqui que 50%, se eu entendi claramente, né, de toda a estrutura da CDCOM, toda a visão vai estar focada em inovação, eu falo para você, faz muito, muito sentido. Contem com o Sebrae, o momento é muito oportuno. E, por último, assim, só um dado que eu vou colocar para vocês. Estivemos aqui com o presidente do CIESP, aqui há poucos dias atrás. Qual é a principal dor dessa área de inovação? E quem é da área sabe disso. Falta o profissional, né, desenvolvedor. O Senai está investindo em São Paulo, inclusive podemos sair daqui com uma comissão para visitação, uma das maiores escolas para formar desenvolvedores. Serão formados 200 mil desenvolvedores para esse novo mercado, que não é só o nacional, porque o déficit, segundo falam, é da ordem de 400 desenvolvedores. E é nesse sentido que as faculdades, as instituições de ensino superior aqui de Bauru, que são muito fortes, podem contribuir demais. Então, assim, dizer que estou muito feliz com essa reunião e que estaremos juntos aí nessa jornada, uma jornada muito desafiadora, mas o pote de ouro está lá na frente. Bauru certamente vai se diferenciar do Brasil como um todo. Obrigado, viu? Obrigado, Wilson. A gente que agradece a sua presença e a sua contribuição. Professor Segala, tem alguma fala, senhor? Então, fica à vontade. Bom dia a todos.
Estava conversando antes da reunião com o professor Carbone sobre as coisas pelas quais eu já passei e vivi. Então, em 2 minutinhos, quero recordar aqui uma coisa que pouca gente sabe. Em 1972, nós tivemos na Faculdade de Engenharia de Bauru um diretor que era muito voltado para a produção. E ele fez um trabalho de mestrado chamado Estudo de Viabilidade Econômica de uma Fundição. Estudos de viabilidade econômica, naquela época, no Brasil, eram extrema novidade. Não tinha quase nada em português, tudo em inglês. E ele se propôs a criar uma disciplina dentro da faculdade para aproveitar esse tipo de trabalho. E criou uma disciplina chamada Estudos de Viabilidade Econômica, cujo Berriel foi aluno. E chamou a mim para ser o professor dessa disciplina. Quando eu propus aos alunos que eles fizessem um trabalho, cada um deles individualmente fizesse um trabalho, e coletivamente nós desenvolveríamos um trabalho de viabilidade econômica, eu fiquei surpreso com a qualidade dos trabalhos que eu recebi, porque eram excelentes trabalhos. Lembrando sempre que alunos de 5º ano de engenharia, engenheiros já são, só falta o diploma, não é? Pois bem, animado com aquilo, conversei com o prefeito Luiz Edmundo Kolbe e conversei com a Câmara Municipal de Bauru. E foi criado aqui na Câmara Municipal de Bauru um prêmio chamado Prêmio Desenvolvimento de Bauru. E o nosso compromisso lá foi o de incentivar os alunos a produzirem projetos que pudessem ser implantados em Bauru. Então, o primeiro trabalho era o levantamento do que é potencial em Bauru. Bauru tem potencial para o quê? Não é? Isso foi uma coisa muito interessante que foi executada e foi interrompida por um fato lamentabilíssimo, lamentabilíssimo. O prêmio pagava em dinheiro para os alunos, até era substancial, viu, Renato? Para os melhores trabalhos. E quem ia selecionar a Câmara Municipal? Os trabalhos foram entregues aqui na Câmara. E eu não vou entrar em nenhum detalhe, mas 2 vereadores aqui se apropriaram do projeto, entendeu? Ora, isso era uma coisa que não tinha o menor cabimento, porque um estudo de viabilidade econômica custa caríssimo. Se você contratar uma empresa para fazer, é uma fortuna, né? E, de repente, então, isso desestimulou e a gente não prosseguiu. Mas, Renato, gostei muito de ouvir a sua fala, gostei muito de ouvir também o Carbone, o Wilson falando, porque o que eu vou falar agora aqui não é nenhuma ducha de água fria, nem nada, pelo contrário. Pelo contrário. Eu quero estimular vocês a fazerem exatamente o que vocês estão fazendo. Mas, dentro das universidades, isso aí é gênese, é do DNA da universidade fazer esse tipo de coisa. Porque é ali que estão os criadores, ali que estão os alunos, as pessoas que estão investindo nas suas cabeças pensantes. Então, esse estímulo a que outras universidades aqui também façam os seus centros de desenvolvimento tecnológico é muito importante, porque aí nós vamos realmente somar todo esse conjunto de coisas. Isso não inviabiliza a Prefeitura de Bauru também ter o seu. Não, nenhum problema. Mas eu ainda acho que nós tínhamos que pensar um pouco maior. Nós tínhamos que realmente pensar no que é que nós podemos fazer por Bauru, logisticamente falando, não é? Aproveitar o que Bauru tem de bom para poder a gente investir nessa área. E eu penso que a grande qualidade de Bauru, no momento, é aquilo que sempre foi importante, a sua localização. A sua localização. Então, investindo nisso, a gente poderia fazer algumas coisas que atraíssem para Bauru as atenções gerais. Então, uma das coisas, por exemplo, e vocês devem estar sabendo disso, o Renato Zaiden está cuidando de fazer um desenvolvimento, um projeto, porque ele fez um levantamento e descobriu
que há muito potencial na área médica aqui em Bauru, para fazer um turismo no bom sentido, com aspas, né, médico, trazer para cá congressos de medicina, entendeu? Trazer para cá pacientes, como fazia o Centrinho, quando trazia aqui, porque ele levantou esse potencial. É que eu agora não vim preparado para isso, não tenho na memória, mas tem acho que médico ou odontólogo aqui em Bauru, que está produzindo um aparelho que está exportando para o mundo inteiro. Acho que vocês já ouviram falar, eu não tenho... não tenho lembrança do nome dele, mas é um negócio que fala assim, mas, ué, existe isso aqui em Bauru? Existe, a gente precisa levantar esses potenciais. E aí é que eu falo do pensar grande, não é? Nós temos uma estação ferroviária maravilhosa, totalmente abandonada. E ali nós temos um Anhembi na Gare. A Gare da estação é um centro para fazer exposições da melhor qualidade, prontinho, é só reformar o teto daquilo ali. É só isso que precisa. Aquilo é uma coisa que permitiria abrigar a realização de grandes feiras tecnológicas aqui em Bauru, inclusive, atraindo para cá, inclusive, visitantes, usando o nosso potencial hoteleiro aqui na cidade de Bauru, que é também interessante. Tentem reservar vaga nos hotéis de Bauru, que vocês vão se surpreender. Façam qualquer coisinha. Fomos reunir os ex-alunos agora da faculdade, não tinha vaga em hotel aqui em Bauru. Então, essas coisas que eu acho que a gente precisa começar a pensar grande, entendeu? Fazer alguma coisa. Ali na própria estação, Renato, talvez dê para fazer coisas assim, como incubadoras, não precisa reformar a estação inteira. Pega uma partezinha dela, onde já vai a primeira, depois a segunda e tal e coisa. Talvez até com os próprios empreendedores você consiga dar uma reformadinha e vai gradativamente ampliando isso. É alguma coisa que eu acho que nós temos um potencial muito grande e que precisaríamos explorar. É só isso como contribuição, presidente. Muito obrigado. Obrigado, professor. Bom, eu vou abrir a palavra aqui, se alguém quiser fazer. O Guilherme Berriel tinha pedido a palavra. Uma complementação, isso que o Wilson falou, Bauru tem todas as condições, Wilson, para se dar bem. Tem instituições técnicas de ensino médio, onde a inovação pode ser desenvolvida. Tem instituições superiores com um monte de curso de engenharia na área técnica. Bauru reúne todas as condições para se dar bem. Não é só essa complementação que foi muito assertivo, o vereador Segala foi muito assertivo, até me orgulho muito de ter sido aluno dele nessa disciplina, que é uma disciplina importantíssima para quem quer empreender, né, para não dar um tiro no escuro, porque muitas vezes o empresário vai fazer uma startup e não tem noção nenhuma. Essa disciplina que o vereador Segala ministrou por anos na Faculdade de Engenharia é fundamental para a pessoa ter esse conhecimento, porque muitas vezes tem a vontade, mas se lança no escuro. É aí que muitas startups também acabam afundando, né? Então, você foi muito assertivo na sua fala, e Bauru reúne todas as condições para se dar bem, né? Então, eu acho que é mais uma movimentação da própria sociedade para que as coisas aconteçam mesmo. Obrigado, vereador Guilherme Berriel. A palavra, alguém mais quer fazer alguma fala? Não? Então, nós vamos partir para o encerramento. Eu gostaria apenas, assim, eu acho que cumprimos aqui o que a gente tinha de propósito, fazer um entendimento de que pé nós estamos, como nós vamos seguir, para onde nós vamos seguir. Está entendido, né, e da nossa parte aqui, que temos lá o Centro de Inovação Incubadora da Unesp, estamos formatando a incubadora, né, e o Centro de Inovação direcionado pelo Poder Público Municipal, né, e aqui, dada a fala de todos os colegas aqui, é importante, né, vamos reforçar os quadros. Eu acho que a Secretaria de Desenvolvimento, através do Renato, da Tati, tem uma grande missão, que é exatamente essa, né, dita aqui no sentido de entrelaçar esse ecossistema e fazer com que todo esse ecossistema que hoje nós já temos aqui
né, através do SEBRAE, através das universidades, Unesp, Conselho de Ciência e Tecnologia, CODESE e a própria Prefeitura Municipal, possamos chegar, né, até a providência, a preparação do Parque Tecnológico, né? Eu acho que é uma missão que fica aí designada à Secretaria de Desenvolvimento, e eu tenho certeza, né, conhecendo os profissionais que são, o Renato, a Tati, e toda a equipe que compõe a secretaria, né, pode fazer isso com maestria e chegarmos ao destino final, né? Eu acho que o importante é estabelecer, para essa finalidade, uma agenda, né? E isso pode ser direcionado pela Secretaria de Desenvolvimento. É óbvio, nós podemos utilizar a Comissão de Ciência e Tecnologia para isso. Mas eu acho que é importante, viu, Tati, o Renato, estabelecer um cronograma, né, e uma agenda para isso. O que nós precisamos agora e como nós vamos caminhar, né, para preparação do Parque Tecnológico? Nós vamos precisar, obviamente, da Unesp, né, nós vamos precisar do SEBRAE, nós vamos precisar disso, daquilo, CEPLAN, vamos precisar das outras secretarias. Eu acho que, e você é muito boa nisso, Tati, de fazer preparar um projeto nesse sentido, um cronograma mesmo, para que a gente possa fazer isso conjunto. Acho que a Câmara Municipal aqui está à disposição, né, não só para... Eu sei que tem um espaço bacana lá agora na Secretaria de Desenvolvimento, mas aqui a gente pode transmitir para as pessoas, né, enfim, fazer tudo isso em conjunto. Então, da minha parte, já está tudo assim, bem esclarecido. Vamos seguir, contamos com a Secretaria de Finanças para que o projeto do Parque Tecnológico, assim como os andamentos da incubadora do Centro de Inovação do município, e apoiando, né, todas as entidades que estão envolvidas nesse ecossistema, possa ser razoável, viu, Everton? E a gente vai seguindo, acompanhando aqui através da Secretaria, né, vereador Milton, da comissão. Certo? Então, tá bom, gente. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Não tendo mais nada a tratar nesta manhã, nós vamos encerrar às 11h53 essa reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. Deus abençoe a todos.